Resolver agora é a questão 3.21 do Seaborg. Ela trata então de um tanque reator de mistura que é operado com a mistura contendo o reagente A de concentração máxima CAI e a taxa de fluxo WI. Aqui então temos um desenho representativo do sistema e a própria questão nos fornece então a equação do balanço de massa, que é representado pela equação 1, e o balanço da equação da conservação do componente, que é representado pela equação CA. A questão, então, tem por objetivo responder dois itens. Na questão A, ela trata, então, de considerar que a taxa de fluxo e a concentração de alimentação irão variar com o tempo, e o volume não será constante. Apenas a massa específica é considerada constante. Então, o que é pedido Então, o que deve ser feito, é simplificar o modelo para uma ou mais equações que não contenham as multiplicações de derivadas. Feito isso, pede-se que, então, analise se o modelo se encontra na forma apropriada para as operações com transformadas de Laplace. Aqui estão as considerações, né, que o próprio item deu, e o que nós fizemos foi pegar a equação de balanço de conservação da massa, que é a equação 2, e o que fizemos, então, do lado esquerdo da equação foi abrir ela, né, resolver pela regra da cadeia. Feito isso, então, o termo ρ dv dt foi substituído pela equação da massa, do balanço de massa, que era a equação 1, e reorganizando a equação, nós chegamos, então, e deixando ela da forma canônica, nós chegamos a esta equação, né? Então, o que foi feito foi analisar esta equação e chegamos, então, à conclusão que tal modelo não possui a forma apropriada para as operações com transformadas de Laplace, pelo fato de, do lado aqui direito da equação, haver multiplicações entre a taxa de fluxo WI e a concentração do componente CA, e ambas variam com o tempo, então não será possível aplicar as operações de transformadas de Laplace. Já no item B, considerou-se então que a taxa de fluxo de alimentação era constante durante algum tempo, então o objetivo era determinar como a concentração do componente A iria variar com o tempo, aplicando-se um degrau em CAI, um degrau que iria de CA1 para CA2. Deveria então fazer algumas considerações necessárias para resolver o problema usando a técnica de transformada de Laplace. O volume, então, foi considerado constante, né, o que indica que a taxa de fluxo, né, de alimentação de entrada seria igual à da saída, e que a concentração do componente A no tempo zero seria igual a zero. Então, pegamos a equação 2 novamente, né, que é a equação de conservação do componente A. O que fizemos aqui, então, foi reorganizar toda a equação para deixar da forma canônica. E chegamos, então, a essa equação, onde esse termo é o tal, que é a constante de tempo, e esse termo aqui é o K, que é considerado, então, como a sensibilidade estática. Feito, então, isso, o que nós fizemos foi aplicar a transformada de Laplace na equação anterior, né, e reorganizamos ela, e chegamos nessa equação 3 aqui. Substituímos o CAI pelo degrau, que ia de CA1, do degrau, né, de CA2 para CA1, em Laplace. Chegando a essa equação, então, aplicamos a antitransformada de Laplace para chegar, então, à conclusão de como a